Continuando o vídeo do Enem, parte 2, hoje eu vou falar um pouquinho pra você do que rolou na prova de 2015. Então eu trouxe pra vocês hoje um pouquinho mais de detalhes sobre a prova de 2015 do Enem, obviamente da prova de língua inglesa, língua estrangeira, ok? Como eu falei nesse vídeo aqui, na parte 1 dessa sequência de vídeos, o Enem traz pra gente muitos tipos de textos. Então o mais legal é você treinar a leitura de vários tipos de textos. Mas que tipos de textos? Como assim, Teacher Fernanda? O que você está querendo dizer com isso? Eu trouxe essas 5 perguntas da prova de 2015 pra gente analisar junto. Você pode achar essas perguntas facilmente aí na internet pra você dar uma olhada. A primeira pergunta que apareceu em 2015 foi uma pergunta sobre um aviso. Então, era um tipo de aviso que era entregue para passageiros numa linha aérea, numa empresa, né, numa companhia aérea. E esse aviso era colocado na bagagem do passageiro para avisar que esse passageiro teve a sua bagagem mexida, sua bagagem revistada pela companhia aérea. Então era um aviso relativamente grande, são 2, 3 parágrafos falando sobre o que aconteceu. Então a companhia aérea está justificando essa mexida na bagagem e o aviso aparece ali na pergunta do Enem, papum. Você tem que ler e a pergunta vai dizer o quê? As instituições públicas fazem uso de avisos como instrumento de comunicação com o cidadão. Esse aviso, voltado a passageiros, tem o objetivo de... É óbvio, é um aviso para falar sobre o fato deles terem remexido ou terem revistado a bagagem desses passageiros. E aí você tinha que ler o texto, tem que ler esse aviso e entender qual é o objetivo do texto. Então, basicamente, primeiro tipo de texto que pode aparecer no Enem é um aviso, uma comunicação, um memorando, algo que está comunicando algum tipo de mensagem, ok? A segunda pergunta do Enem 2015 foi um poema. Poema é sempre mais complicado, então, obviamente, vai aparecer na prova do Enem, fiquem ligados, porque o poema é sempre um pouco mais abstrato, um pouco mais distante, né, do tipo de texto que a gente lê. Era um poema falando sobre a cultura americana, indígena, era uma coisa que falava um pouquinho dessa relação do nativo com a pessoa que é o invasor. Essa foi uma pergunta que, na minha opinião, era bem difícil, porque também perguntava qual era o objetivo do poema. Era assim, tinha opções um pouquinho mais complicadas de se chegar na resposta certa. Então vale a pena dar uma olhada, tentar entender os objetivos dessa pergunta especificamente, para treinar para esse Enem desse ano, que com certeza poema vai estar ali, vai estar aparecendo para dar a sua luz. Outra coisa que toda prova de Enem de inglês tem são as tirinhas, são os quadrinhos. É muito legal ler tirinhas, é muito fácil de achar tirinhas por todos os lados, em inglês, obviamente, em português também, mas vamos treinar em inglês para essa prova. E o mais legal nessa prova de 2015 é que ela também pegou uma coisa que aparece bastante na prova de inglês, que é perguntas sobre duplo sentido. Então, se você for olhar essa prova, você vai ver que é uma tirinha com 2 pessoas conversando e eles se embananam, essas 2 pessoas se confundem com o significado da palavra season, que pode ser temporada ou estação. É uma conversa, no final do quadrinho, no final da tirinha, eles esclarecem o mal-entendido, mas obviamente a pergunta era exatamente para testar se você entendeu, se o candidato entendeu que eles estavam assim nessa falta de comunicação por não entender o significado da palavra season. É uma coisa que aparece bastante no Enem, vale a pena dar uma olhada nessa pergunta e entender exatamente o que ele estava querendo, ok? A quarta pergunta do ano passado no Enem foi uma citação. O que é uma citação? É quando aquilo aparece ali, entre aspas, e alguém famoso, alguém importante, alguém significativo falou aquela frase. Então, nesse caso, foi uma citação bem longa, foi uma citação sobre uma autora, uma escritora, falando do objetivo pelo qual ela escreve. Por que eu escrevo? Eu escrevo para blá 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 blá. Como eu falei um pouquinho antes, esse texto ele começa com uma pergunta. A autora fala, essa citação começa com Why I am compelled to write? É uma pergunta, ela faz essa pergunta pro leitor. Essa pergunta já dava claramente a resposta para a pergunta do Enem, que é qual o objetivo dessa citação? E a resposta era para a escritora justificar por que ela escreve. Então, basicamente, pela primeira pergunta,
do que ela tá falando, você já consegue entender o objetivo do texto. É um pouquinho abstrato, um pouquinho pessoal, porque afinal de contas é uma citação, mas também pode aparecer no Enem. E o último, a última pergunta que apareceu em 2015 foi um pedacinho de uma reportagem. Foi uma reportagem da BBC, que é uma empresa de notícias inglesa, e também estava perguntando qual era o objetivo, ou como que a reportagem incitava a memória do leitor. Então essa era um pouquinho mais abstrata, apesar do texto ser mais fácil, porque é uma reportagem, uma coisa que você lê todos os dias, é fácil de achar para você treinar, mas a pergunta era um pouquinho assim capciosa, no sentido de perguntar algo mais além somente do objetivo da reportagem, do artigo. Também é bem legal, BBC, eu vou deixar o link da BBC aqui embaixo, você pode ler bastante coisa de artigos e reportagens em inglês lá para treinar. Espero que tenha ajudado. Deixe seu comentário aqui embaixo antes da prova ou depois da prova para eu poder ajudar vocês nessa preparação. Vamos fazer o pessoal entrar nas faculdades, realizar seus objetivos, alcançar seus sonhos. Espero que tenha sido justo, tenha sido útil para vocês. See you later and bye! Expression of the day. E a Expression of the Day desse vídeo, da segunda parte do vídeo sobre o Enem, é o que eu desejo para todos vocês na prova de inglês. A expressão é to ace an exam. To ace an exam. Esse ace é o gabaritar. É o tirar 10, não errar nenhuma, 100% da prova. Então, se você tirar 10, acertar tudo de inglês no Enem, você pode falar I aced the English test yesterday. I aced my test. Eu gabaritei meu teste, eu gabaritei meu exame, eu gabaritei minha prova. Espero que isso aconteça pra você. Conte comigo para o que eu puder te ajudar. See you later and bye. Fé?